O livro de Veres é mesmo um documento histórico? Olá, nobres amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Lucas Docas, príncipe exilado, e nesse vídeo aqui falarei sobre este assunto da validade do livro de Veres como um documento histórico, porque ele é um assunto que pode servir para abranger muitos outros. E não saia daí porque vai ser interessante. E, enfim, primeiro, de onde surgiu esse tema? Esse tema surgiu uma vez que eu estava discutindo com um cara de uma página de medievalismo acadêmico famosa que entrou nessa onda de não se preocupar tanto com a historicidade das coisas para promover curiosidades históricas bobinhas aí. Sabe, tá na moda no medievalismo brasileiro hoje. O importante não é mais ser preciso histórico, não é mais ter fundamento. Não, agora a coisa virou literalmente... Vamos falar sobre alguma curiosidade legal que as pessoas possam gostar para dar audiência para nós. Eu falo no medievalismo brasileiro como um todo, não neste canal. Neste canal é o único canal de medievalismo no Brasil que pode ser dito como um canal medievalista, se parar para pensar sobre esse ponto de vista. Porque é o único que realmente se preocupa com o que fala e que prefere não ganhar audiência do que ganhar à custa de divulgar informações falsas, incorretas e sem fundamento. Nós somos éticos. Mas enfim, o medievalismo brasileiro tá fugindo dessa tendência ética. E infelizmente tá indo até pro medievalismo acadêmico. E enfim, aí eu tava discutindo com um cara porque, segundo o cara, a origem do nome Rus, dos Kievan Rus, é originário de um monte de termo viking, um monte de coisa assim. E tudo bem, não tô falando que os termos vikings que ele falou estão errados ou nada do tipo. O que eu quero dizer é que ele correlacionou 100% da origem dos Kievan Rus e de Kiev aos nórdicos, e nada aos eslavos. E ao mesmo tempo, o livro de Veles, que é o livro base do paganismo eslavo, sim, se você quer ter alguma dúvida a respeito do paganismo eslavo, a minha recomendação maior é leia o livro de Veles, porque ele é tipo a bíblia do paganismo eslavo. Ele foi o livro que fundamentou a religião eslava Rodnovere. Então, se você vê alguma coisa eslava que não segue esse livro, saiba que é besteira. Mas enfim, neste livro, que é um livro que é histórico, ou é atribuído como histórico, ele é datado de pouco mais de 100 anos antes da chegada de Rurik o Ruivo a Kiev. Para quem não sabe, Rurik o Ruivo é um príncipe sueco que se casou com uma princesa ucraniana e que posteriormente os filhos e netos dele passaram em algum momento a exercer o trono de Kiev, do reino de Kiev. Até então, o nome Kievan Rus era derivado de Rurik, ou pelo menos era o que acreditavam que fosse. Porém, o livro de Veles já continha esse nome, Rus, desde mais de 100 anos antes da chegada de Rurik a Kiev. Mais de 100 anos antes da chegada de Rurik a Kiev, podemos deduzir que Rurik não tinha nem nascido. E um detalhe, um adendo importante, a chegada dos vikings a Kiev, pelo menos da forma como príncipes, como membros da alta nobreza e não membros como meros invasores que eram repelidos pelas forças de Kiev, data da época de Rurik. Então a partir daí surgiu essa discussão. O cara falou um monte de curiosidade histórica aí sobre vikings, sobre Rússia, viking, não sei o que. Tudo bem, pode ser legal pra caramba pra quem gosta de viking, não nego. Mas chegou lá e eu falei, meu irmão, como assim? Olha, o livro de Veles data de 100 anos antes ou mais. O que você mencionou, não é possível que esteja certo se o livro de Veles for oficial, for considerado oficial. E o cara mencionou, mas o livro de Veles, até hoje, ainda é um assunto em aberto e não foi considerado formalmente oficial pela academia. Beleza, argumento lindo neste ponto. Depois eu vou destrinchar melhor todo o resto, mas sim, quando se trata de academicismo, realmente, quando uma fonte não é confirmada a 100% certeza, ela pode ser tanto utilizada para confirmação quanto para negação, porque ninguém sabe se é ou não é exatamente. Então, na dúvida, você utiliza o pode ser. Pode ser, pode não ser. Ele preferiu dizer que, por ainda não ser um documento confirmado, tratar como não ser. Beleza, reconhecido, 100%, lindo, não tem nem o que questionar, tá dentro dos conformes acadêmicos. Mas aí entra o porém. O livro de Veles não é considerado uma fonte acadêmica, por quê? E aí que mora a parte interessante da história desse vídeo. Em primeiro lugar, o livro de Veles, ao que tudo indica, não tem muito por que ele não ser original em si. É meramente uma resposta acusativa que ocorreu na época de seu encontro e que até hoje não foi realmente avaliado ou não. Esse é um dos grandes motivos. E o livro de Veles foi descoberto lá no começo do século XX, durante a Revolução Russa, em meio à guerra entre os mancheviques e bolcheviques. Os mancheviques eram os russos republicanos capitalistas no passado. E os bolcheviques eram os russos comunistas. Os bolcheviques venceram a guerra, todo mundo sabe disso. Porém, os mancheviques, ainda antes de perder a guerra, ainda em meio às batalhas, foram eles que obtiveram o livro de Veles, e não os bolcheviques. Então, por exemplo, imagina só, os caras estavam perdendo a guerra, pelo menos na Rússia em si,
E aí, eles encontraram na Ucrânia, em uma mansão histórica em Kharkiv, que é uma mansão que tinha sido um castelo no passado, as tábuas do livro de Veres, em runas eslavas, antigas, runas glagolíticas, eles encontraram o livro de Veres. E aí eles tinham um documento na mão, eles tinham a Ucrânia no controle deles, a Ucrânia e Belarus estavam no controle deles na época, ou a maior parte desses, embora estivessem perdendo a Rússia em si já, dados que os bolcheviques vinham do leste. E aí eles tinham um documento na mão para poder provar para a Ucrânia, olha a sua origem grandiosa, olha a origem grandiosa de Belarus, dos eslavos antigos aqui. E sim, eles realmente tentaram usar disso para tentar incitar um separatismo ucraniano e Belarus em relação à Rússia no passado. Um documento histórico com a origem de vocês. E aí, o que você acha que os bolcheviques fizeram? Eles passaram a negar esse documento histórico como real, como oficial. Falaram, não, isso é invenção dos mencheviques para tentar fazer nossa revolução falhar. O discurso totalitário é sempre o mesmo, né? Nunca muda. Infelizmente é sempre a mesma coisa, nunca muda, né? E até aí, beleza. Nessa época, o povo não estava dando muita coisa para a Rússia, não. O resto da Europa pensava, deixa esses caras se resolverem entre si aí. Eu não vou ficar interferindo nisso. A Alemanha, até a Prússia antiga, tinha até financiado a Revolução Comunista na Rússia para poder tirar a Rússia da guerra, né? Só que depois a Prússia caiu, né? Virou a Alemanha, a Polônia, outras coisas assim. Ninguém tá se importando muito com isso. Nesse meio tempo, a Rússia bolchevique venceu. E os mencheviques fugiram com este documento para a Iugoslávia, que na época não era comunista. Tanto é que até por isso que depois as traduções vieram de universidades croatas e não de universidades ucranianas ou russas. Mas aí a Rússia venceu e, lógico, o lado vencedor sempre conta a história da guerra. Os bolcheviques falaram, não, eu não vou assumir um documento que prova alguma coisa contrária a mim, ou que poderia provar que eu estava errado em algum momento. Então se criou o reconhecimento de que, não tem nada de oficial, pode ter muito bem sido inventado. Na verdade, eles preferiram permanecer na negação. Talvez até em alguns casos tenham simplesmente falado, mas vamos falar assim. Pelo que eles colocaram pro mundo, ao invés de colocar como uma negação completa, só trataram como uma coisa irrelevante, uma coisa, não tem nada que comprove sua realidade. E desde então ficou. E desde então também a gente sabe como é que a academia no meio da história. Quanta tendência ao marxismo no meio acadêmico da história existe, né? E você acha que algum deles vai simplesmente negar a sua fé ancestral para poder aprovar a fé ancestral dos povos eslavos como algo legítimo? Pois é, né? Não. E esse é o grande dilema que o livro de Veres vive hoje. Originalmente não tem nada que desabone ele como uma prova histórica real. Não tem um ano de origem impreciso, não tem um sítio arqueológico onde foi encontrado que poderia ser comprovado como algo impreciso, não tem uma origem lá muito duvidosa, supostamente tem tudo para ser visto como uma prova acadêmica real. Talvez a única coisa que falte mesmo é encontrar uma outra cópia similar da mesma época. Mas se não encontrar também, não é uma coisa de outro mundo, visto a quantidade de documentos históricos em situação similar que existe no mundo hoje. Então supostamente não há nada que desabone o livro de Veres como um documento histórico real. Porém até hoje ele ainda não foi reconhecido, e esse não reconhecimento é o que o torna não oficial. Resumindo, é só uma treta acadêmica que o faz não ser reconhecido oficialmente. Supostamente não há nada que o desabone e nem haveria por que algo desabonar ele. Afinal, não há nada de tão incoerente nele em si. Ele realmente possui runas eslavas em si. É importante ressaltar runas eslavas porque existem runas nórdicas também, que são bem... As runas, na verdade, são nórdicas normalmente. É outro alfabeto, o alfabeto eslavo antigo, mas eu chamo de runa eslava porque é um alfabeto que não é o alfabeto romano em si. O alfabeto glagolitsa, existe o alfabeto gótico, e tem alfabetos não romanos na Europa antiga e Europa medieval. E no caso, o livro de Veres original estava no alfabeto não romano, de origem eslava, o que tudo indica. Isso que ele não segue o padrão rúnico nórdico em si. Aparentemente também, os universitários croatas não encontraram nada que desabone mesmo o livro, em sua essência, ou nada que não vincule às reais tradições eslavas, embora seja uma visão descrita pelo lado dos antigos Kievan Rus, e não dos eslavos ocidentais. Mas é aquela coisa, tretinha acadêmica que vai impedir o negócio de ser aprovado como uma fonte oficial. Na verdade, até é permitido no meio acadêmico utilizar o livro de Veres como objeto de estudo, ou como referência, porém entra naquela referência do talvez, como eu mencionei aqui, nem do sim nem do não, porque ainda não é algo oficialmente, entre aspas, considerado conclusivo. Não teria nada para não ser, mas por essas pressões que eu falei aqui, ainda hoje não é. Então, neste vídeo eu pude, com essa questão do livro de Veres, talvez esclarecer vocês muitas coisas. Primeiro, o meio acadêmico não está livre de tretas ou rixas. Por sinal, pelo contrário, o meio acadêmico é um caos completo em muitos aspectos. Só é um caos organizado e listado, porque as pessoas têm que reconhecer de onde vem cada princípio desse caos.
caos lá no meio. Mas consensos acadêmicos não são sinônimos de verdade, são sinônimos meramente em que a maioria das pessoas concordou em utilizar assim porque achou mais fácil ou mais cômodo, ou porque até o presente momento não conseguiu encontrar a forma melhor de agir. Não quer dizer que esteja correto. Segundo, mesmo o medievalismo acadêmico brasileiro não está imune aos problemas do fanservice e do entretenimento e de coisas assim. Infelizmente, no Brasil, a coisa medievalista está se degradando muito rápido. Podemos hoje ouvir com mais frequência a palavra medieval no nosso país. As palavras vikings, a palavra nórdico, a palavra histórico, um monte de outras coisas. Mas elas nunca foram tão mal usadas quanto nos dias de hoje. E, enfim, cuidado com as fontes que vocês procuram, principalmente com fontes brasileiras. Existem fontes brasileiras boas? Até existem, mas muito cuidado com elas, porque é muito fácil alguém querer chamar atenção e ganhar like, view ou alguma coisa por falar de algo que pareça legal e não se importar tanto se esse legal é real ou não. Aceitar falhas meramente para poder fazer um discurso que agrade mais pessoas. Cuidado com isso. Mas enfim, acho que esclarecida essa questão do livro de Verres. Então, obrigado, nobres amigos, e até a próxima.